da Cidade do México. Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo onde vamos mais uma vez mergulhar no fantástico mundo dos dinossauros. E faremos isso para conhecer todos esses exemplares. No interior, temos tanto dinossauros herbívoros quanto carnívoros. Vocês já sabem que adoro essas figuras porque podemos montá-las e desmontá-las como um quebra-cabeça. Além disso, isso nos permite mover a mandíbula no caso dos carnívoros e também mover tanto as patas dianteiras quanto as traseiras. Neste caso, temos um grande Velociraptor. Os Velociraptors eram dinossauros carnívoros. A figurinha vem com cores muito chamativas, azul, amarelo e alguns toques em preto. Como sabem, Velociraptores chegavam a cerca de 2 metros de comprimento. O mais característico deles era a longa cauda, que usavam para poder mudar de direção. Além disso, uma característica marcante era uma garra inclinada em forma de gancho, visível aqui embaixo. Os Velociraptors, embora não fossem muito grandes, eram capazes de capturar presas grandes, pois caçavam em grupo. E um dado muito curioso sobre eles é que, embora nos filmes não apareça dessa forma, na verdade os Velociraptors tinham penas por todo o corpo, principalmente na parte da cauda, onde as penas eram bem volumosas. Vamos encerrar por aqui. E continuamos com outro. Olhem, amigos, temos um dinossauro espetacular, principalmente por causa da grande crista de espinhos que ele tem. Ele recebe o nome de Dimetrodon. Só a sua crista de espinhos já podia alcançar mais de 2 metros de comprimento. Além disso, era quadrúpede, andava com suas 4 patas. Como vocês podem ver, seu corpo é muito parecido com o corpo dos lagartos atuais. No entanto, o Dimetrodon era de um tamanho gigante. Como vocês podem ver, sua mandíbula também era bastante robusta. Seus dentes não eram muito afiados, mas eram muito grossos e muito potentes. Eles tinham uma mordida espetacular. Era impossível escapar desses dentes afiados. Como vocês podem ver, a figura também é lindíssima. Além disso, a crista de espinhos é feita de um plástico mais macio. Isso faz com que possamos movê-la. E ela vem com umas cores impressionantes. O Dimetrodon também adorava se submergir na água em busca de animais marinhos. Ou seja, ele podia estar tanto dentro da água quanto na superfície terrestre. E continuamos com um dinossauro herbívoro. Esse dinossauro recebia o nome de Paxcephalossauro. Como vocês podem ver, ele se caracterizava pelo formato da sua cabeça. Na parte superior, ele tinha um crânio tão duro quanto uma rocha. Ele usava isso para travar grandes batalhas contra outros exemplares da sua própria espécie, ou também para se defender dos predadores. Além disso, na parte de trás, ele também possuía grandes espinhos, que eram de grande ajuda para ele. Assim como outros grandes herbívoros, ele também possuía um bico forte, que usava para cavar a terra em busca de alimento, já que era um tipo de dinossauro que se alimentava de plantas, folhas, grama e frutas, ou também de raízes que encontrava debaixo da terra. Como vocês podem ver, era um dinossauro bípede que andava com as patas traseiras, embora às vezes também usasse as 4 para poder correr em alta velocidade, assim como o Parasaurolophus. Mais um por aqui. Vamos ver qual é o próximo. E desta vez temos um réptil marinho. Ele vem todo completamente preto, com exceção dos olhos e desses detalhes prateados. Esse dinossauro recebe o nome de Mosasauro. Como vocês podem ver, ele tinha um corpo bastante robusto e uma cabeça bem grande. Ele vem com dentes muito afiados. E como vocês podem ver, a mandíbula tem formato de pinça. É uma armadilha para dedos. Era um gigante dos oceanos. Sua pele era muito escamosa. E quanto às suas nadadeiras, as dianteiras eram ligeiramente maiores do que as traseiras. Não possuía uma cauda muito longa. No entanto, com suas nadadeiras, podia agitá-las muito rapidamente para poder nadar em alta velocidade. Um gigante e um super predador dos oceanos. Vamos encerrar por aqui. E vamos ver qual é o próximo. Bem, temos outro dinossauro bem característico.
é outro tipo de herbívoro pelas suas características. Podemos dizer que se trata de um tericinossauro. Ele tinha o pescoço levemente longo. Além disso, era um dinossauro com penas. Todo o seu corpo era coberto de penas. Também possuía uma mandíbula forte e esse bico característico na ponta. No entanto, o mais espetacular do tericinossauro eram suas grandes garras. Ele possuía patas dianteiras bastante grandes e 3 garras, que usava de forma defensiva, embora aqui, nesta figurinha, mal tenha garras. No entanto, vocês já sabem que esse dinossauro tinha garras enormes e as agitava muito rapidamente, de um lado para o outro, quando algum predador tentava atacá-lo. Um dinossauro realmente fascinante. Mais um por aqui. Vamos ver qual é o próximo. Olhem, temos aqui uma figura enorme. Que tal fazermos esta? É um grande carnívoro. Pelos chifres que tem na cabeça, já sabemos que se trata do grande carnotauro. E essa figura também é. Daquelas que podemos montar e desmontar. Porém, ela vem em um tamanho muito maior. Eu gosto porque também pode mover a cabeça de cima para baixo. Além disso, como as patas são articuladas, também podemos colocá-lo em diferentes posições. Por exemplo, inclinado para cima. Ou também agachado, como se estivesse comendo algum tipo de animal no chão. Como vocês podem ver, as patas dianteiras do Carnotaurus eram muito pequenas. Dedos pequenos em cada uma delas. Além disso, sua mandíbula era impressionante. Uma curiosidade sobre o Carnotauro é que mesmo quando fechava a mandíbula, sempre deixava expostos os dentes da mandíbula superior. Também tinha esses pequenos chifres, que lembram muito os chifres de um touro. Além disso, o crânio do grande Carnotauro era enorme. Por isso, os lados eram achatados para poder aliviar o peso. E tenho que admitir que até mesmo as cores dessa figura me agradam muito. Vamos encerrar por aqui. Ainda temos muitas para conhecer. Desta vez, temos outro grande carnívoro que habitou o planeta Terra no período Jurássico. Como vocês podem ver, ele se caracteriza pelas grandes cristas que tinha na cabeça. Recebe o nome de Tericinosaurus. Uma curiosidade é que o Tericinosaurus tinha as cristas em formatos diferentes, dependendo se eram machos ou fêmeas. Ele podia alcançar uma altura de cerca de 2 metros e um comprimento aproximado de 6 metros desde a ponta da boca até o final da cauda. E ainda temos um monte de dinossauros dentro da caixa. Aqui temos outro grande carnívoro, um gigante entre os gigantes que habitou o planeta Terra no período Cretáceo. É o grande espinossauro. Ele podia alcançar mais de 1 metro de comprimento e, geralmente, era um dinossauro bípede que andava com as patas traseiras. Sua mandíbula era impressionante, pois era bastante alongada. Lembra muito a mandíbula dos atuais crocodilos, mas de um tamanho gigantesco. Além disso, esse dinossauro também era chamado de dinossauro com vela, já que adorava comer animais marinhos. Por isso, ele mergulhava na água e deixava à mostra sua grande crista, parecendo assim um grande barco à vela. Mais um por aqui. Estou vendo um grande réptil voador. Pelo chifre que ele tem na parte de trás da cabeça, já sabemos que se trata de um Pteranodon. Além disso, ele possuía um bico forte, como vocês podem ver, muito alongado e fino na ponta. Outro dado curioso é que ele tinha uma bolsa na parte de baixo, muito parecida com a dos pelicanos. Ele a usava para poder armazenar alimento. Podemos abrir e fechar o bico. Tinha uma envergadura de mais de 2 metros. E além disso, podemos agitar as asas dele, de cima para baixo. O corpo do Pteranodonte, assim como o dos outros répteis voadores, era bastante fino e delgado. Isso permitia que eles alcançassem grandes alturas e ter uma velocidade de voo muito alta. Mais um por aqui. E desta vez temos um dinossauro blindado. Um dos seus chifres caiu. Vamos recolocá-lo. É um grande... Ops! Agora sim, já colocamos direitinho. É um anquilossauro. Como vocês podem ver, ele se caracterizava por ter uma pele super grossa e dura. Além disso, era coberta por um monte de espinhos na parte de cima,
Isso fazia com que a pele fosse quase inquebrável. Além disso, ele tinha um grande golpe defensivo com o rabo, uma cauda com uma bola ou massa na ponta, que balançava de um lado para o outro para se defender dos predadores. Ele tinha grandes espinhos na cabeça. E olhem bem para ele, está no detalhe dos olhos dele. Achei que tinha visto outro anquilossauro, mas não, este é o único que temos. Também tinha um bico forte. Olhem, aqui vemos ele colorido de cinza. Vamos ver qual é o próximo. É outro herbívoro, muito famoso, é o grande tricerátopo. Tinha 3 grandes chifres na cabeça, que usava para se defender, de forma muito eficaz, contra os predadores. Por exemplo, se viesse um grande tiranossauro rex, ele usava esses chifres para dar grandes investidas. Além disso, eles viviam em grupo, então podiam se defender uns aos outros. Olhem, temos aqui outro grande tricerátopo, mas desta vez a figura vem em cor transparente, o que dá um toque super legal. Também tem esses detalhes coloridos, mas podemos apreciar os chifres de forma translúcida. Os chifres do tricerátopo podiam alcançar mais de 1 metro de comprimento. Próximo dinossauro. Já estamos quase acabando, mas não podia faltar um de pescoço longo. Aqui temos um grande braquiossauro, caracterizado por esse pescoço longo, e também pelo pequeno montículo que tinha na parte superior da cabeça. Como vocês sabem, tem dimensões. Podia alcançar mais de 25 metros de comprimento. Suas patas eram muito robustas, pois precisavam suportar o peso desse grande dinossauro. Além disso, sua mandíbula era bastante pequena, pois ele só se alimentava de frutas, folhas e capim. Ele precisava comer toneladas de comida por dia, pois precisava manter o peso desse grande corpo. E ainda temos 2 dinossauros por aqui. São 2 grandes carnívoros. Aqui temos um Velociraptor. Já vimos um exemplar antes, mas desta vez ele vem em cores diferentes. Podemos colocá-los juntos, já que eles viviam em grupo ou em manada. Assim, ficam juntos para poder atacar algum grande dinossauro. E ainda falta vermos o último dinossauro. É o grande Tiranossauro Rex. Além disso, eu gosto muito da figura por causa das cores. Ele vem nesses tons dourados e preto na parte de baixo. O tiranossauro se caracterizava por ter uma mandíbula gigantesca, equipada com um total de 60 dentes afiados. Além disso, sua cauda era muito grande e robusta, e ele a usava como contrapeso, já que sua cabeça era gigantesca e podia chegar a mais de 1,5 metro de comprimento. E agora sim, terminamos o vídeo de hoje. Aqui temos todos os dinossauros que conhecemos. Como vocês podem ver, eles são incríveis. E o maior é o grande Carnotauro. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, vocês podem me ajudar dando um super like, um joinha. E convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora sim, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo, com mais dinossauros impressionantes. Que vocês tenham um dia fantástico. Tchau! Inscreva-se. Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo, no qual voltamos a nos aventurar no fantástico mundo dos dinossauros. E vamos fazer isso para conhecer todos esses exemplares que temos dentro da caixa. Temos tanto dinossauros herbívoros quanto grandes carnívoros. Vamos tirá-los todos da caixa para aprender seus nomes e algumas de suas características. Além disso, estamos vendo algumas figuras menores e outras maiores, como essas duas aqui. O que acham de começarmos pelo primeiro? Por exemplo, este aqui. É um dinossauro herbívoro. Ele se chama Parasaurolophus. E vocês já sabem que de todos os herbívoros, o Parasaurolophus é um dos que eu mais gosto. Principalmente porque ele tem algumas particularidades muito interessantes. Especialmente por esse grande chifre que ele tem na parte de trás da cabeça, que era capaz de emitir sons, muito parecidos com os de um trombone. Vocês sabem para que isso servia? Para poder se comunicar com o resto do bando. Por exemplo, quando vinha algum carnívoro para tentar atacá-los. Eles emitiam sons e avisavam o resto do grupo. Além disso, era um dinossauro que conseguia andar tanto com as patas traseiras quanto com as 4 patas. Essas figurinhas são muito legais,
porque podemos montá-las e desmontá-las quantas vezes quisermos. Então, depois, vamos fazer alguma mutação de dinossauros trocando as peças, para poder criar um dinossauro com peças de carnívoros e herbívoros. Por enquanto, vamos deixar o primeiro aqui. O que vocês acham se a gente olhar esse exemplar de dinossauro que é super grande? É o grande Estiracossauro. Esse dinossauro era da família do Tricerátopo. Como vocês podem ver, ele tinha um crânio em forma de coroa e um monte de chifres ou espinhos que cobriam a parte lateral da sua coroa. Também tinha um chifre forte na parte superior do nariz que usava de forma defensiva, para se defender dos predadores que tentavam atacá-lo. Como vocês podem ver, a figura pode mover a cabeça de cima para baixo e também para os lados. As patas dele também são articuladas. Assim como outros grandes herbívoros, ele também possuía um bico forte, que usava para cavar na terra em busca de alimento. Eu adoro as cores. Vem com esses detalhes prateados. Super legal. Mais um por aqui. Vamos ver qual é o próximo. Olhem que dinossauro legal. É um Piroraptor, um dinossauro com penas, ou seja, todo o corpo dele era coberto de penas. No entanto, ele não era um tipo de ave, portanto, ele não era capaz de voar. Ele era carnívoro e, principalmente, tinha penas longas na parte de trás da cabeça. Patas, e em sua longa cauda, onde as penas eram mais longas e exuberantes. Além disso, como vocês podem ver, ele possuía uma mandíbula forte, com alguns dentes bem afiados. Era um dinossauro bípede que andava com as patas traseiras. E seu corpo era bastante fino e delgado, o que lhe permitia correr em alta velocidade. Vamos ver qual é o próximo. Vamos ver. Temos um réptil voador. Desta vez, é um pteranodonte. O pteranodonte se caracterizava por esse grande chifre que possuía na parte de trás da cabeça. Além disso, ele tinha um bico forte, bastante longo e muito fino na ponta, que usava para conseguir pegar alimento. Outra característica é que, assim como os pelicanos, ele possuía uma bolsa na parte de baixo para poder armazenar comida. De modo geral, ele se alimentava principalmente de animais marinhos. Portanto, o pteranodonte estava sempre sobrevoando as áreas de rios, mares e oceanos em busca de alimento. Quando via algum peixe, ele mergulhava em um voo rasante e tentava capturá-lo com as patas traseiras, onde possuía garras fortes. Esta miniatura também vem com asas articuladas e com cores muito chamativas. Ela tinha asas com envergadura superior a 2 metros. Ou seja, era um gigante dos céus. Vamos parar por aqui para conhecer outro tipo de réptil marinho. Olhem que legal! Estamos vendo um pescoço muito comprido. Assim como na superfície terrestre, tínhamos, por exemplo, o grande diplodoco. No oceano, também havia animais, ou répteis marinhos, com pescoços longos. É o caso do elasmossauro. Como vocês podem ver, o pescoço dele era muito mais longo do que o resto do corpo. Sua mandíbula era grande. Aqui podemos vê-la. Ele tinha uma cabeça bem pequena. No entanto, seu corpo era muito robusto e possuía 4 nadadeiras fortes. No entanto, sua cauda não era muito grande. Graças às suas nadadeiras, podia nadar em alta velocidade. Vamos parar por aqui. Vamos ver qual é o próximo. Vamos ver. E desta vez, temos um dinossauro fictício que foi criado no filme Jurassic World, chamado Indominus Rex. Foi criado em um laboratório do Parque Jurássico, como vocês sabem, usando a combinação do DNA de outros dinossauros. Isso o tornava muito mais feroz e inteligente. Como vocês sabem, ele se caracterizava pela cor da sua pele, de um tom claro, mais puxado para o branco ou acinzentado. Possuía uma grande mandíbula cheia de dentes afiados. Portanto, esse dinossauro, o Indominus Rex, não existiu de verdade. Ele existe apenas nos filmes. Vamos continuar com outro diferente. E se trata de outro grande carnívoro, caracterizado por essa grande crista de espinhos. Estamos falando do grande Dimetrodon. Além disso, eu gosto muito da figura por causa das cores que ela tem. A crista de espinhos podia alcançar cerca de 2 metros de comprimento.
E aqui na figurinha, ela é de um plástico macio, que faz com que possamos dobrá-la de um lado para o outro. Sua mandíbula estava cheia de dentes, que, embora não fossem muito afiados, eram muito potentes. Portanto, era impossível escapar dessa grande mordida. Ela adorava se submergir na água, deixando à mostra sua grande crista, mas também era capaz de sair à superfície e procurar alimento, como grandes animais ou pequenos mamíferos. Ainda temos dinossauros dentro da caixa. E o que vocês acham? Este outro réptil marinho é o grande mosasauro. Como vocês podem ver, ele tinha um corpo bastante compacto e uma cabeça enorme. Além disso, a figura vem com a mandíbula em forma de pinça. Então, ela pode agarrar nossos dedos ou qualquer outro objeto. A cauda dele não era muito longa. Mas ele tinha 4 grandes nadadeiras. As dianteiras eram um pouco maiores do que as traseiras. E ele as movia em alta velocidade para poder nadar rapidíssimo. Ele se alimentava de grandes presas, principalmente de animais marinhos muito grandes. Mas também era capaz de caçar animais terrestres, ou até mesmo répteis voadores, como era o caso do grande pteranodonte. Vocês lembram que eu comentei que o pteranodonte se alimentava principalmente de peixe? Pois, quando ele se aproximava do oceano em busca de algum tipo de animal pequeno, o mosasauro, em muitas ocasiões, era capaz de pular super alto e pegar com a boca o grande réptil voador. Dessa forma, ele mergulhava de volta na água e o comia. Impressionante, não é? Vamos ver qual é o próximo dinossauro a aparecer. Olhem, temos um super grande. E reparem nesta mandíbula. Shak, shak. Apesar de parecer um dinossauro muito assustador, ele era um dinossauro herbívoro. Era o grande pteresinossauro, caracterizado pelas garras fortes que tinha na parte da frente das patas. Ele as usava balançando-as de um lado para o outro, bem rápido, para se defender dos predadores. Além disso, como vocês podem ver, ele também tinha uma cauda longa e era bípede, andava com as patas traseiras. Embora nesta figura ele tenha sido feito com dentes afiados, na verdade, o pteresinossauro se alimentava de plantas, folhas e capim. Ele também pode mover o pescoço de um lado para o outro e da direita para a esquerda. Mais um por aqui. Desta vez, também temos um grande dinossauro blindado. Não poderia faltar neste vídeo. É o grande anquilossauro. A parte superior do corpo dele era quase indestrutível. Como vocês sabem, ele tinha uma pele muito grossa e era cheio de espinhos na parte de cima. Também tinha grandes espinhos nas laterais da cabeça, ou seja, a cabeça dele também era blindada. A cauda dele terminava em uma grande massa ou bola, que ele usava para se defender, quando vinha algum predador. Além disso, era quadrúpede. E também era chamado de tatu do Cretáceo. Aqui temos outros 2 grandes herbívoros. Muito pequenos, mas também caracterizados pelo formato da cabeça. Olhem, deste lado temos o grande derisinossauro. Deste lado temos o grande paxcefalossauro. Quase confundi o nome. Como vocês sabem, ele tinha um crânio super duro, tão duro quanto uma rocha. Também possuía grandes espinhos na parte de trás. E vocês sabem o que ele fazia? Travava grandes batalhas, usando seu crânio forte. Dava cabeçadas nos outros dinossauros. Também possuía um bico forte, algo característico de alguns herbívoros, que usavam para cavar na terra, em busca de alimento. Esse bico forte também era uma característica do grande tricerátopo. Ele também possuía um crânio super defensivo, com 3 grandes chifres e um crânio em forma de coroa, com pequenos espinhos nas laterais. O terceiro chifre era menorzinho, mas os 2 de cima podiam chegar a mais de 1 metro de comprimento. Era quadrúpede e também habitou o planeta Terra no período Cretáceo. E nos resta o último dinossauro de dentro da caixa. Trata-se de um pequeno velociraptor, embora não fosse muito grande. Era capaz de capturar grandes presas, já que caçavam em grupo ou em bando. Como vocês podem ver, sua mandíbula também estava cheia de dentes afiados. E além disso, uma curiosidade, embora normalmente o Velociraptor seja representado com pele escamosa, segundo os especialistas, o Velociraptor era um dinossauro com penas, que tinha todo o corpo coberto por elas, especialmente na parte da cauda, onde eram mais longas e volumosas. Além disso,
Ele usava sua cauda para poder mudar de direção enquanto corria. Suas patas dianteiras eram bastante longas e ele as usava para agarrar a carne e levá-la até a boca. E agora sim, amigos, terminamos o vídeo de hoje. Aqui estão todos os dinossauros. Se vocês gostaram deste vídeo, podem me ajudar dando um super like, um joinha. E convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora sim, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais dinossauros impressionantes. Tchau, que vocês tenham um dia fantástico.